Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Debate em Foco aqui no seu canal de eleição. É assim todos os domingos a partir das 21 horas e nós olhamos para alguns assuntos que marcaram a semana, esta semana. Olhamos para a informação que tem estado a circular, dando conta da cobrança de taxas sobre a poluição sonora pelo município de Maputo. Vamos olhar para um ano de invasão à Palma, em Cabo Delgado, pelos rebeldes, os terroristas, e também vamos olhar para os números avançados esta semana pela Comissão Nacional de Eleições para a realização das 6ª eleições autárquicas em Moçambique, agendadas para 11 de outubro de 2023. Vamos também, se o tempo permitir, fazer um olhar para a detenção de 12 pessoas em Tete, incluindo o diretor provincial de Finanças, por desvio de fundos e corrupção. Comigo tenho nos estúdios João Massango, ele que é já um comentarista residente para este programa e não só aqui no seu canal de eleição, a quem desde já saúdo. João, muito boa tarde, boa noite, já agora, muito boa noite, bem-vindo a mais um debate relacionado com alguns assuntos que me mexeram a semana. E como é que foi a tua semana? Muito obrigado. Quero cumprimentar a si, jornalista Joaquim Manhissa, nesta noite dominical. Dizer que a semana foi repleto de sucesso. Na manhã de hoje fui louvar a Deus com perspectiva de voltar já à noitinha para debatermos, conversarmos com os cidadãos. Então, o meu maior apreço vai para o telespectador, os internautas, a equipe que realiza este programa. Obrigado. João, esta semana circularam informações nas redes sociais dando conta de que o Conselho Municipal da cidade de Maputo havia introduzido taxas sobre a poluição sonora. Entretanto, temos já a Polícia Municipal a desmentir, alegadamente, porque o documento, primeiro, não sai do Conselho Municipal, é a defesa da Polícia Municipal. Entretanto, ao longo da semana também conversamos com alguns membros da Assembleia Municipal que disseram que a informação, esta postura vem de 2015, entretanto, agora é que está a ser despolitado e que voltou à Assembleia Municipal para ser debatido, ser revisto. Como é que olha para esta informação? Olha, uma coisa muito interessante, meu grande amigo Manhissa. O presidente Joaquim Chissano, enquanto líder deste país, numa das grandes entrevistas que até hoje está patente em algumas capas de jornais, falo do jornal Revista Tempo na altura, disse que o povo era mais forte, ninguém que era mais forte que o povo. Essa mensagem queria traduzir olhando o potencial que o povo moçambicano tem em detrimento dos que governam o país. Indo na senda desta questão, por que eu levanto este assunto? É que eu sempre tenho tido esta oportunidade de debater este assunto e tentar despertar o povo moçambicano, que o povo é mais forte que outra coisa. Exato. É uma questão infeliz do porta-voz da Polícia Municipal, quando quer desmentir a informação não é que foi trazida a relevo pelo porta-voz do Conselho Municipal, que nós até tivemos a ocasião de assistirmos isto em outros canais televisivos, evocando a questão de que o município, por si própria, não tinha uma máquina que produzia o dinheiro. A única forma que eles encontraram era através de taxas que eles poderiam lá buscar, e também lamentavam pelo facto de não haver a cobrança, por exemplo, do imposto predial autárquico, cujo o seu rendimento era de 10%, sendo que desta natureza
encontraram outras formas, não é, de poderem cobrar as taxas aos munícipes. Daí que se levantou, de facto, esta toda a onda de repúdio nas declarações feitas pelos agentes do município. É verdade, nós temos conhecimento que esta postura foi aprovada em 2015, mas a pergunta que não cala, por que é que a mesma postura não entrou em vigor em 2015, foi colocado na gaveta? Isso é para pessoas distraídas, não é? Eu não sou um indivíduo que caio de forma tão simples na distração. Sabemos perfeitamente que aqui neste nosso país sempre procuraram forma de quererem tirar forçosamente o dinheiro do povo usando todas as artimanhas. É preciso a gente recordar à opinião pública que na mesma semana que o Conselho Municipal levanta este assunto, ocorre na mesma semana um barulho sobre a eleição ou a indicação do novo timoneiro para o Ministério dos Combatentes. A única forma que encontraram de abafar, para não se falar mais da ministra dos Combatentes, era exatamente trazer este assunto. E dito feito, quando se traz esta questão das taxas, o assunto da ministra dos Combatentes morreu, já não existe, e quem tentou de facto protagonizar este assunto saiu a ganhar, porque jamais vamos voltar a falar. Mas há uma grande infelicidade, porque neste preciso momento o povo moçambicano precisa de levantar. Está mais que claro que a força do povo fala muito mais alto do que outra coisa. Se o povo não tivesse reagido, esta declaração que está sendo trazido pelo porta-voz da Polícia Municipal, de que nós em nenhum momento proibimos que as populações ou os munícipes façam as festas, não viria de facto à tona. Nós levantamos barulho disto. Houve de facto um grande barulho e levantarmos a questão da inconstitucionalidade de cidadãos que eram vistos a serem roubados de forma deliberada os seus direitos. E eu cheguei a dizer... Estamos a falar também de taxas há pouco tempo, que agora até ficou um pouco abafada a questão das taxas dos mortos, dos ossos nos cemitérios. Está aí, de facto, o grande problema. E eu até cheguei a dizer, caro jornalista Menhice, que Moçambique conquistou a independência política, mas nós não temos a liberdade. Significava que os dirigentes dos órgãos municipais ou mesmo o próprio governo coartava as nossas liberdades fundamentais. Isto levantou um barulho, mas nós temos que ir no cerne da questão, porque ninguém hoje vai aparecer e querer desmentir aquilo que passou desta avalanche de taxas que foram de facto colocadas sobre esta questão da poluição. Eu até tentei trazer em sítios onde questionavam as pessoas dizer, eu tentando ensinar, o que era a poluição, Mas ao mesmo tempo nós levantamos um barulho porque estamos num país chamado Moçambique, em que a nossa base tributária não é ela organizada, ela é feita de forma desenfreada, com o intuito, de poder enriquecer um determinado grupo de pessoas, até que certo ponto nós questionamos ir pagar 250, pedir autorização no chefe do quarteirão para fazer a festa na minha casa, E esse pagamento tinha que ser feito no chefe do quarteirão. Caso não houvesse o pagamento, havia lá uma multa de 1.000 meticais. Isto é trazido por indivíduos que não nasceram em Moçambique, nasceram nos outros países. Esses indivíduos foram trazidos forçosamente para impor os seus desejos em detrimento do povo. É preciso a gente olharmos, caro amigo Manhissa, a situação política e econômica do nosso país. É preciso a gente recuar ao longo desse todo o tempo, ainda na questão que me coloca sobre
esta avalanche da Covid, do Covid-19 nos últimos 3 anos dentro do nosso país, que praticamente agudizou, não é, o bolso de qualquer cidadão nacional. É preciso a gente olharmos. Eu sempre falo disto, porque eu quero que o povo acorde a questão do salário mínimo nacional. Quanto é que é o salário mínimo nacional? Quanto é que um cidadão ganha? Ainda pior, nós vimos ainda esta semana a subida do pão, sem o conhecimento do povo, querendo dizer o seguinte: agora as panificadoras já não precisam de fazer conferência de imprensa, eles fazem ao seu belo prazer. Tudo isto aqui vinha exatamente sacudir. Mas, olhando, por exemplo, para esta questão, é verdade que não é de todo errado. Temos casos, por exemplo, de jovens que pois aparecem em bares, ou melhor, em barracas, ou nas residências. Hoje em dia parece que vende-se mais nas residências, e estacionam ali viaturas com aparelhos acima do normal, o som, e depois vão fazendo barulho naquelas pessoas. Olha, não seria no caso desses indivíduos? Deixa eu te explicar. Se calhar é importante a gente trazer esta abordagem quando nós falamos da poluição sonora. O que é poluição sonora? Poluição sonora não é todo o som, não é anormal do limite, é todo o som anormal do limite, não é? Que ela é emitida por vários meios, que ela é prejudicial à saúde humana quando a sua atuação é maior. Sim. Nós estamos a falar de a poluição sonora pode ser através de viaturas, pode ser através de máquinas nas fábricas, pode ser através de equipamentos domésticos, todo o equipamento que provoca som. Depois temos esta de aparelhagens que as pessoas fazem de facto barulho. Isto tudo é poluição. Tudo, mesmo nos chapas. Quando a gente estamos num chapa, vamos para casa, alguém abre o volume de forma a incomodar e essa colocar em causa a saúde humana. É aí onde de facto reside o problema. Nós, como cidadãos, não estamos a favor. Eu, por exemplo, aprovei que era preciso disciplinar os cidadãos. Não, aqueles que fazem barulho, mas que muitas das vezes o município nunca tirou proveito em lugar onde ele deveria, de facto, tirar o dinheiro. É onde reside o problema. Nós já assistimos viaturas com miúdas a fazerem rally na cidade. Os tipos chegam, assistem, porque os que fazem rallies são filhos dos dirigentes. Eu não posso tocar o filho do ministro X, eu não posso tocar o filho do presidente, eu não posso tocar, sei lá, que é para aí. Mas se nós vamos de uma forma geral, a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Mas não é igualdade. Não é igualdade aqui em Moçambique. É preciso que fiquem claro. Pelo facto de não haver a igualdade, começa exatamente aqui, porque deveriam de facto se penalizar. Tem um caso bastante interessante quando o dirigente municipal diz que no imposto predial autárquico apenas só temos um rendimento de 10%. Quando nós falamos do 10%, vamos supor do tecido habitacional da cidade do Maputo, estamos a falar em mais ou menos 1 milhão de habitantes. Quando só se recolhe 10%, estamos a falar de mais ou menos 100 mil pessoas. Significa 900 mil pessoas não estão sendo cobradas. A outra coisa é que o tecido... Não será, por um lado, isto derivado dos valores que são cobrados, a quantidade de valor. Estamos a falar, por exemplo, do imposto pessoal autárquico, que aqui na cidade de Maputo já está acima de 500 meticais e acabam não pagando todos. Aqueles nossos irmãos que já perderam a esperança de tudo, que vivem daquelas garrafinhas de 50 meticais, praticamente, e não tratam nenhum documento durante 2, 3 anos, acabam não pagando nada. Olha, jornalista Menhissa, tu estás a trazer uma abordagem muito interessante. Nós temos que avaliar o nosso país. Por que o nosso país é pobre? Por que esses jovens
preferem esta bebida de 50. Esses jovens, eu estou do lado dele. Eu estou do lado de qualquer pobre, aquele cidadão nacional que não tem, de facto, a oportunidade. Por quê? Porque o governo não cria oportunidade para que este jovem deixe de beber chivochongo. Para que este jovem faça alguma coisa. São quantos jovens que nós temos aqui em Moçambique com licenciatura, que saíram da Universidade Eduardo Mondlane, que saíram da UP, que saíram das outras universidades, estão aí fora a vender crédito. Não seriam esses jovens que o governo de Moçambique poderia incrementar um fomento da juventude para o emprego, para que essas pessoas abandonem essas práticas? São exatamente essas coisas que nós não temos. E são esses que fazem parte desses 30 milhões que estão sendo excluídos. Não estamos a falar desses que fazem parte da elite, porque eu, quando levanto esta questão das habitações de Moçambique agora, meu caro amigo Manhissa, olha muito o empresariado para, por exemplo, a área da imobiliária, não é? Se nós estamos a falar de 900 mil pessoas que vivem, aliás, nos últimos tempos surgiram condomínios, surgiram casas, surgiram mansões de grande vulto. Quanto é que o município vai pagar aqui nessas mansões? Quanto é que o município tira em termos de taxas nessas mansões, nesses condomínios? Nunca tirou nem sequer um centavo. Sabe por quê? Porque este condomínio é de camarada fulano, este condomínio é de camarada fulano, esta casa é do... Se nós vivemos o contexto de camaradas, praticamente, e em termos concretos, quem é que deveria pagar mais? Você levantou um assunto aqui do imposto autárquico, imposto pessoal autárquico. Sim. Como é que um cidadão que recebe 3,5 paga este imposto 510? Como é que o ministro que recebe 1 milhão de metical paga também 510? Não seria o ministro que, quando tirarem 510, praticamente nada fizeram no seu salário, no diretor nacional que recebe 300 mil, no presidente da República, que nós não sabemos quando o dinheiro que tira, o presidente paga 510, o ministro paga 510, o cidadão que recebe 3,5, quando lhe tiram 500 meticais, alguma coisa tiram no bolso dele. Então, são essas coisas que nós precisamos de trazer aos nossos concidadãos, daí que essas taxas sobre a poluição sonora precisam de serem aplicadas, não é num contexto de disciplinar os cidadãos, mas não num contexto político, não num contexto em que nós ouvimos só o povo reclamando. Eu já disse, enquanto vocês não reclamarem, as coisas não mudam. Nós reclamamos por causa da taxa para os ossos lá no cemitério, porque vocês fizeram um barulho. Então está mais que claro que quando vocês levantarem e dizerem não, as coisas de facto podem mudar. Estou a transmitir esta mensagem para o povo. Mas imaginemos, caro jornalista, se as populações, se os cidadãos estivessem calados, o barco passava e as coisas passavam de forma tão clara. Por quê? Porque está essa busca. Se o homem disse que nós não temos o cofre no município, o município não produz dinheiro porque nós estamos à procura, mas também sabemos que o município, para poder viver, precisa de dinheiro. Há bastante tempo, os tais 15 milhões que eram coletados, o Estado já não está a coletar, ela precisa, a qualquer maneira, de poder produzir o dinheiro, mas o dinheiro precisa de ser produzido de forma tão clara. Quero terminar esta intervenção de várias questões de legitimação que o município tem feito. Estão ali os vendedores na rua, em toda a cidade do Maputo. De manhã, os fiscais estão lá a cobrar. Quando você cobra alguém, significa que está legitimado. 30 minutos depois, o município está a escorraçar as pessoas. Nesta postura sobre a poluição sonora, que é proibido na postura, mas quando se diz você tem que pagar 250 meticais, significa está a autorizar. Estás a ver esta incongruência que nós temos. Então, tudo isto é trazido num contexto em que eu sinto com grande satisfação que os moçambicanos estão a levantar.
sinto com grande satisfação que nós poderemos atingir o objetivo que nós queremos ali, mais à frente. É só a gente acompanhar o barco, esperarmos a hora para a gente colocarmos a nossa devida resposta, porque o povo, volto de novo para Chissano, quando o povo é forte, ninguém de facto pode vencê-lo. Ok, João, vamos olhar para um outro assunto que marcou a semana. A Comissão Nacional de Eleições avançou com o valor de 138 milhões de meticais para a viabilização das eleições autárquicas às sextas em Moçambique, agendadas para o próximo ano, em outubro. 138 milhões de meticais, suficiente, tendo em conta que as eleições autárquicas não financiam, o governo não financia os partidos políticos para participar nesta campanha. Bom, a primeira coisa que eu devo dizer é que nós já estamos no processo eleitoral, não é? Destas que já foram marcadas com antecedência de 18 meses sim. Para dia 11 de outubro de 2023. Nós estávamos a acompanhar em termos de necessidade para a organização do processo eleitoral, tomando em conta o nosso próprio sistema eleitoral, comparando com os outros sistemas. Desde 1994 até então, nós nunca tivemos um cartão de eleitor fixo, em que alguém é atribuído e se diz que este cartão é para a votação por toda a vida, comparativamente com o bilhete de identidade que nós temos. Não é olhando, por exemplo, as experiências dos outros países, que a carta de condução, o NUIT, tudo isto vem no número único de identificação tributária. Pessoal, neste caso, tributário ou pessoal, mas no caso de Moçambique não. Então, o próprio valor não é 183 milhões, estamos a falar de 3,9 bilhões, não é de meticais, que é o valor necessário para a questão da organização dessas eleições de 2023, porque aqui compreende várias etapas. Exato. Primeiro é o recenseamento eleitoral, é essa questão que está a levantar, de sempre que tivermos eleições, vamos fazer o recenseamento de raiz. Aí está o grande problema, mas nós sabemos porque é que há esses recenseamentos aqui. Esses recenseamentos nunca beneficiaram a oposição. Esses recenseamentos sempre beneficiaram a quem quer fazer a manobra dilatória, não é olhando de facto aquilo que são os resultados trazidos desde lá. Uma coisa que, grande jornalista Manhissa, nós devemos fazer a reflexão é o seguinte: por que é que em cada ciclo eleitoral há recenseamento de um determinado potencial eleitor? Nós saímos de 8 milhões para 12 milhões de eleitor. Estamos a falar dos números trazidos de domínio público pelos órgãos eleitorais. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vamos às eleições, estamos a falar de 94, 99, 2004, o número trazido do recenseamento eleitoral, quando já vamos na votação, significa que vamos supor que a população eleitora inscrita, a última foi de 12 milhões. 12 milhões de eleitores, essas últimas eleições que nós tivemos. Mas já na votação, o número de votos é super inferior do que o número dos eleitores inscritos. Estamos a dizer que nas últimas... das abstenções... Sim, nas últimas eleições, 15% da população foi lá votar. É só pegar na máquina, os que dominam a matemática, vamos a perceber que nem 2 milhões de eleitores foram... E esse número, 2 milhões de tal, é o número de um certo partido político. Não é? Então... De membros de certo... Não, mas eu não concordo muito. Isto é política. Isto é política de um partido aparecer e dizer que nós temos um número X de membros. Isso não constitui a verdade. Eu posso provar isto por A mais B. A minha prova é que
quando nós todos somos da mesma piscina, estamos lá para tomar banho, então quando chega a hora a piscina vai ficar inundado, vai ficar lotado. Mas quando nós vamos lá para vermos a piscina, só encontramos que tem 8 pessoas. Mas a gente diz que a inscrição dos nadadores é o número X. Quer dizer o seguinte, não é verdade que o partido A ou B aparece a dizer que nós temos tantos milhões de membros, mas que no momento real da votação, nem metade da metade vão lá votar. Então é mentira. Não será por questões de tranquilidade? Bom, nós temos o número X e os outros, mesmo que a gente não vai votar, os outros... Não, é mentira. Olha, uma questão real que eu vou lhe dizer aqui dentro do nosso país, em Moçambique, desde que nós realizamos as eleições, no partido Frelimo votam apenas 2%. Só 2%. Está mais que claro. E eu posso te provar isso aí. 2%. Desses 2%, sabe de onde é que saem? Uns são aqueles outros membros fiéis ao partido. Que esses vão, de facto, votar nesses 2%. Desses 2%, muitos são os funcionários públicos. Por causa das células na função pública. Então, esses, para poderem garantir os lugares, também são chamados. Depois tem outro ainda aqui nos 2%, movido pelos chefes de quarteirões e secretários dos bairros. Vamos nos apercebendo que no fim da contagem, o número das populações que foram votar é um número bastante inferior. Como é que alguém com cartão de eleitor, com capacidade de mudar o cenário, não vai lá votar? Depois querem enganar a nós, querem enganar a opinião pública. Ninguém pode, de facto, me provar isso, mas nós já fomos atrás, de facto, do assunto. Os partidos políticos, enfim, eles não têm esta capacidade de mobilizar os seus membros? Não, há um grande problema que eu preciso de trazer, e eu vou lhe segredar, e também tomar ao conhecimento ao público. E é esta luta que nós precisamos de empreender agora, é o facto do nosso povo ter virado costas às urnas. É aqui onde, de facto, reside o grande problema. Se vocês acompanharem os grandes debates de indivíduos, da sociedade civil, na sua maioria, sempre, nunca deram o valor à eleição, à votação, como um fator da mudança. Quando aparece um indivíduo renomado perante as câmeras de televisão, diz que votar em partidos políticos, vocês estão a perder tempo, então significa que ele reduz uma maioria de pessoas que poderiam votar. Eu já vi isso aí, não posso aqui levantar os nomes de tantos. E também, há uma coisa bastante interessante. Quanto mais não forem votar, a Frelimo sempre fica feliz, porque estas pessoas que são fiéis a eles vão, de facto, votar. Eu estou a dizer, se o povo moçambicano, primeiro, uma das primeiras coisas, porque nós vamos ao processo eleitoral, alguém tem que ter BI. Eu, no meu país, das incursões que eu fiz, me apercebi que tem muitos moçambicanos sem BI. E eu me apercebi que tem muita gente que vão aos comícios sem cartão de eleitor. Nós podemos ver, por exemplo, uma multidão e a gente fazermos um cálculo que ali estão 500 mil pessoas. Mas daquelas 500 mil pessoas que estão ali, apenas 10 mil é que tem cartão de eleitor. E muitas das vezes isto serve muito mais. E depois todos os partidos estão no mesmo ciclo. Aliás, há regiões do nosso país que se agora chega o Maçango, todo mundo está lá. Chega amanhã. Disputamos o mesmo eleitorado. E depois estamos a contar mesmo as pessoas. Sim, conta essas mesmas pessoas. Eu preciso de alertar esta opinião pública que a maior vitória não é do barulho da democracia e da cidadania, é a pessoa ter BI e recensear para a mudança, porque é através, de facto, do voto. Esses jovens que nós mencionamos aqui, que alguns vão ser embriagados a partir de 2023, nos finais, porque nessa altura a cerveja será cada vez mais barata para esquecer que é tempo da mudança. É exatamente esta coisa que vai se trazer. Então, de uma forma geral, nós estamos a correr para um processo
de 2024 numa Esses valores ampla preparação. Considerando esses valores, sim, considerando esses valores, mas são pronto, razoáveis. Quem deve dar o aso a isto é a própria Comissão Nacional de Eleições, auxiliado pelo Secretariado Técnico. Se ele acha que este dinheiro é viável, eu vi ali, do porta-voz, estava 3,9 bilhões do dinheiro necessário, porque aqui há movimentação exatamente de muita coisa. Quando se fala deste dinheiro, fala-se também da aquisição de novos equipamentos, porque esses equipamentos, esses que foram usados... são descartáveis? Não, já estão fora do uso, já estão fora do uso. Praticamente precisa as urnas, as cabines... Tudo está fora do uso. Tudo está fora do uso. Então, de uma forma geral, os partidos políticos, sobretudo agora, estão preparadíssimos do que tu imagina, desculpe-me, do que você, meu grande amigo, imagina. Sim. Estão preparadíssimos porque há uma coisa no meio disto aqui. Moçambique sendo um Estado de regime democrático, nós temos de facto esta responsabilidade de ensinar à opinião pública que o seu voto não basta aquela publicidade de que o seu voto conta. O seu voto conta quando você de facto participa. João, vamos olhar para um terceiro tema. Esta semana foi marcada também pela detenção do diretor provincial de finanças de Tete, sua família, parte da sua família. No total foram 12 pessoas indiciados no crime de desvio de fundos, corrupção. Os dados ainda estão muito clarificados, mas é um pouco disto. Está-se a falar de um diretor nacional, diretor provincial de finanças, está envolvido algum valor. Como é que olha para esta questão de corrupção? Será que o governo está a perseguir, melhor, ou a mostrar trabalho no que diz respeito à perseguição de indivíduos que dilapidam recursos do Estado? Nós vivemos num ciclo vicioso dentro do nosso país. Um ciclo vicioso que já se enraizou na nossa sociedade, não é? Os biólogos que estudam os animais, não é? Num determinado habitat, por exemplo, o habitat de peixes, não é? Ou de anfíbios, ou de qualquer outra espécie, acontecer um caso em que uma determinada espécie, vamos falar, por exemplo, de carapau, o carapau nascer gatos, não é? Então, onde há carapaus, depois surge o gato, e isso merece um estudo. Não é profundo, porque não é possível. Exatamente. Não é possível, primeiro, a própria composição biológica, os genes, e toda essa estrutura biológica, não é possível carapau nascer gato. Mas nós estamos num ciclo vicioso de indivíduos que estes esquemas de corrupção já é passiva dentro do nosso país. Se o governante superior rouba aqui, como é que este governante inferior não vai roubar? Como é que a corrupção não vai dominar sobremaneira a função pública que nós temos? Então, é aí, de facto, onde reside o grande problema, para dar a entender que todos são ladrões. Todos são corruptos. E depois, esta corrupção até envolve famílias. Nós assistimos há bem pouco tempo aqui na tenda de BO, que tem lá pessoas que estão a responder o processo e em algumas ocasiões alguns são familiares. Então, nós estamos numa situação em que o Estado moçambicano, o Tribunal, a Justiça, precisa de trabalhar muito para desencorajar isto aqui, mas desencorajar isto, na minha ótica, o povo moçambicano precisa de tomar novas ferramentas, mas neste caso, surgindo essas detenções, nós estaremos num bom caminho, posso assim dizer, para reduzirmos o índice de corrupção. Mas uma coisa que me questiona, que nós não estaremos num bom caminho, por que as pessoas continuam a roubar?
Por que os diretores nacionais, os diretores provinciais, sabendo que quando a gente tirar o dinheiro do erário público, estaremos sujeitos a tribunais? Por que essa onda cada vez mais cresce? Não será por oportunidade que tem não ali é? naquele momento? Mas por quê? E pensar que, pronto, vai ficar assim e ninguém vai descobrir. Deixa eu te explicar por que isto está a acontecer. O sistema que nós temos cria fome nas pessoas. Você vai estar percebendo mesmo na função pública. E eu vejo as pessoas estão lá na função pública, com fome da comida. Mas o próprio Estado, o próprio governo cria a oportunidade de um indivíduo que tinha fome. E a partir de um determinado momento, querem mudar a vida da pessoa. Porque quando eles te colocam no poleiro, eles mudam por completo a sua vida. Mudam. Você sai de fome para as benesses. Mas no meio disto aqui tem uma coisa, sabe qual é que é? É que você vai ser obediente a quem te colocou aqui. Então quando se diz tira dinheiro para a gente mandar-nos no partido, você vai tirar. Tira dinheiro para a gente mandar-nos no partido, você vai tirar. É aqui onde de facto reside o grande problema. Esses todos os diretores fazem parte do esquema. Porque em Moçambique, em nenhum momento já se colocou um diretor provincial que venha publicamente se declarar que este diretor é da oposição. As pessoas que tiraram o dinheiro do erário público, tivemos a ocasião de ver alguém da oposição ali? Não. Os diretores provinciais que estão lá todos, ninguém é nomeado diretor provincial sem que tenha o cartão do partido no poder. Ninguém. Ninguém é nomeado, mesmo o diretor da escola. Escola. Muitos, para poderem estar na direção, usar a escola, a educação, porque é penetrado pela política. Então, isto criou, de facto, este ciclo. Estão ali os diretores. E eu tenho certeza que no dia que Moçambique fazer a auditoria da função pública, fazer a auditoria do erário público, fazer a auditoria neste sistema de staff que se colocou da administração das finanças públicas, muita gente não vai ficar. Ok, João, já não temos mais tempo. Tenho a indicação da minha realização que já não temos mais tempo para continuarmos a debater. Queria ouvir as suas últimas considerações para fecharmos esta edição. Não, eu quero agradecer ao canal que sempre tem me proporcionado para a gente debatermos, mas ao mesmo tempo quero falar para o povo moçambicano que está na hora. Vamos levantar, vamos acordar, que não venham esses senhores do município hoje quererem justificar que estavam a brincar conosco. Anzole. Essas coisas não podem de facto acontecer. Era uma intenção que eles haviam pensado. Agora, dessa coisa de recuar que não, isto não é assim, as pessoas não podem interpretar. E eu quero exatamente trazer o povo unido. Disse o João Sano, que ninguém derruba o povo unido. Nós temos que estar unidos para a gente podermos vencer essas atrocidades. Obrigado. Foi assim que fizemos esta edição deste domingo. Hoje é 27 de março de 2022, foi um debate em que olhamos para a questão relacionada com as cobranças das taxas sobre a poluição sonora, assunto que circulou esta semana nas redes sociais e foi também tema de análise nos vários canais televisivos. Também olhamos para a questão relacionada com as sextas eleições autárquicas agendadas para outubro do próximo ano, em que a Comissão Nacional de Eleições avançou com algum valor, fala-se de 3,8 bilhões de meticais, e olhamos já para esta parte final, a detenção do diretor provincial de finanças, de TET, e mais 11 membros por corrupção e desvio de fundos. Meu nome é Joaquim Manhissa, esteve com João Massango como convidado residente. Prometemos voltar para a semana com mais temas de interesse aqui no seu canal de eleição. Até lá, tenham uma boa noite, bom início de semana, estamos juntos.